Na aula de hoje falaremos sobre a crosta, o manto superior, o manto, o núcleo externo e o núcleo interno, e todas suas características. A crosta terrestre é a camada mais externa do planeta Terra, e podemos considerar essa camada como uma parte sólida. A crosta é dividida em dois tipos de camadas. A camada acima, também chamada de crosta inferior. Ela é composta por basalto com predomínio dos minerais silício e magnésio. A outra camada é chamada de cial, ou seja, crosta superior, composta por rochas sedimentares, granitos e outros tipos de rochas. Os minerais predominantes nessa camada são silício e alumínio. Os elementos mais abundantes em toda a crosta terrestre são oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, potássio, magnésio, hidrogênio e titânio. E para finalizar, a crosta terrestre tem uma espessura variável de 5 a 70 km, e é onde ocorrem todos os processos endógenos e exógenos do planeta Terra. O manto é a região do interior do planeta, situado logo abaixo da atmosfera, tendo até 2.900 km de profundidade, sendo subdividida em dois, um manto superior e um manto inferior. Suas rochas se encontram no estado sólido, sendo basicamente compostos por peridotitos e material silicáticos. Seus principais constituintes são o peridotito, o sulfeto e o óxido de ferro, semelhantes ao meteorito. Existe uma pequena e fina camada intermediária que separa o manto da crosta terrestre. É a descontinuidade de Mohorovičić. Existe ainda outra descontinuidade, que dessa vez separa o manto do núcleo da Terra, caracterizada por apresentar uma maior liquidez e uma composição mineralógica intermediária entre os elementos componentes do núcleo e os componentes do manto. Ela recebe o nome de descontinuidade de Gutenberg. Para explicar melhor a subdivisão do manto, falaremos sobre a diferença básica entre elas, que se encontra na temperatura e na composição física, uma vez que o manto superior é mais frio e pastoso, e o inferior é quente e liquefeito. Além disso, em razão da força da gravidade e da pressão, a densidade do manto inferior é bem maior do que a superior, e as movimentações dos fluidos são mais intensas. Podemos citar como curiosidade que o ser humano jamais alcançou com qualquer tipo de instrumento o manto terrestre. O que se sabe dessa camada é proveniente de análises sobre as ondas sísmicas internas capturadas por sismógrafos, além de material proveniente de erupções vulcânicas e da composição de algumas fossas oceânicas. Com 2.200 km de espessura e uma temperatura que varia de 4.000 a 5.000 graus Celsius, o núcleo externo é a camada mais quente de todo o conjunto interno da Terra. De consistência líquida, esta camada é composta principalmente por ferro e níquel. Localizada a cerca de 5.500 km de profundidade em relação à superfície, o núcleo interno da Terra possui aproximadamente 1.200 km de raio e pode chegar a incríveis 6.000 graus Celsius. Apesar da sua incrível temperatura, sua composição é sólida, devido à enorme pressão sofrida pelas outras camadas. O núcleo interno gira em uma velocidade maior do que o movimento de rotação da Terra. Isso porque esta esfera maciça está envolta por material líquido, e este movimento mais acelerado ainda pode ser a explicação para o magnetismo terrestre.